E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre testes e desafios técnicos, testes/desafios técnicos, como queiram chamar. Esse vídeo vai ser mais voltado para back-end, para desafios de back-end, mas acredito que as dicas introdutórias aqui servem para todo tipo de teste, né? Quando a gente vai fazer um teste técnico, temos os 3 níveis: Júnior, Pleno e Sênior, né? Existem alguns pontos que são... Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas baseado no que eu já vivi e no que eu já ouvi de alguns colegas, já assisti. Hoje em dia tem muita gente postando entrevistas técnicas, né, aí no YouTube. E geralmente eu faço questão de sempre assistir, né? Separar um tempinho para assistir essas entrevistas. E eu separei alguns pontos aqui e vou compartilhar aqui com vocês. Para começar, né? Nunca devemos subestimar um teste. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou acompanhando. Quando acabar as anotações, a gente vai aqui, a gente vai que vai. Nunca subestimar um teste, né? Isso vale para Júnior, Pleno e Sênior. A gente estuda um tempo, digamos, um teste de API, né? Geralmente o back-end, você vai fazer um teste, construir uma API, retornando alguns JSONs e alguns endpoints. E a gente acha, não, vai ser tranquilo, né? Eu vou aplicar aqui. Quando chegar a hora de fazer o teste técnico, se eu avançar, eu consigo fazer de boa. Esse é um grande erro que a gente comete. Por quê? Isso já nos remete ao segundo ponto, que o segundo ponto fala sobre se preparar. A segunda dica, se preparar. A primeira, não subestimar o teste. A segunda, se preparar. Porque se você entra num teste sem preparação, por mais simples que seja, você construir, por mais simples que a API, que o teste, os requisitos do teste, por mais simples que os requisitos do teste sejam, né? Por mais simples que seja a API, você vai ter que baixar o framework, vai ter que configurar o seu computador. Se você estiver trabalhando com Windows, às vezes ele vai dar alguns erros indesejados. Aí você vai perdendo tempo, aí você roda a API não roda e vai... Você pode até ficar preso até mesmo em erro de configuração de ambiente. Então eu vou colocar aqui, ó. Nunca subestimar o desafio. Por mais simples que ele seja, olhe com carinho para o desafio, né? Pare, pense. E isso já nos remete à segunda dica, preparação. Vou colocar aqui, preparação. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos lá. Aumentar o zoom aqui, ver se ficou bacana, ver se ficou... Deixa eu olhar aqui, ficou melhor. Dá para aumentar mais, né? Vamos lá. Nunca subestimar o desafio. A segunda dica é preparação. Se prepare, isso aqui é fundamental. Se você está aplicando para vagas de back-end, consuma conteúdos no YouTube. Como eu já disse no início, aqui tem vários conteúdos de várias pessoas resolvendo vários testes técnicos, né? Consuma logo esse conteúdo do cara resolvendo os testes, né? E geralmente são pessoas sêniores que estão resolvendo os testes. Eu posso até colocar um vídeo aqui de resolução, né, de algum teste técnico que eu ver por aí, eu achar interessante, eu vou procurar e vou postar, né? Resolva os testes, crie um repositório, suba o repositório no seu GitHub e a outra dica é você faça aquele mesmo teste, aquela mesma resolução, só que você procure maneiras diferentes de se fazer. Por quê? Porque as documentações, os tutoriais, os vídeos que tem na internet, geralmente eles abordam a forma mais simples, de resolver aquele problema, o uso padrão daquele framework, né? Se você está utilizando o Django, o Laravel, o Spring, né, o Nest, geralmente esses tutoriais eles vão na forma mais básica, a forma mais rápida que o framework tem. E geralmente essa não é a forma definitivamente que os sistemas realmente implementam as suas soluções, né? Mas antes, vamos falar aqui do próximo item, ó. Foco no pedido. O que é foco no pedido? Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, sobre as formas padrão que os frameworks oferecem as soluções, né, as opiniões dos frameworks, que geralmente não é assim que é utilizado nas empresas. Isso aí é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Mas voltando aqui à terceira dica. Foco no pedido. O que é foco no pedido? Foco no que o desafio pede. Lê lá o desafio direitinho, tenta compreender. Muitas das vezes o desafio vai vir mal escrito. Eu já peguei assim uns 3 ou 4 desafios que estavam assim, muito mal escrito mesmo, muito mal escrito, né? Eu não sei, eu acho que eu deveria ter entrado em contato com a equipe técnica sobre esses erros para ter levantado mais requisitos e tal, mas aqui meio que na correria eu fiz o que deu para fazer, né? Eu não sei se a intenção, não sei se foi proposital, sinceramente eu não sei te dizer se eles escreveram lá tudo errado, não tudo errado, escreveram lá muita coisa errada de propósito, mas eu
talvez eu devesse ter entrado em contato. Para tirar dúvida, eu entreguei o que dava para entregar e não passei. Não passei. Então, vamos ter foco no que a demanda está pedindo, no que o desafio está pedindo. Se tiver alguma coisa, você lê, relê, certifique-se de que não existe outras formas de se compreender, né? Depois eu vou postar até um vídeo de como você compreender melhor o que as pessoas escrevem, né? Foca no pedido e depois do pedido, vamos ver aqui, ó, atenção na entrega. A atenção na entrega é muito importante, porque, acreditem ou não, eu já bombei. O que acontece? Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, geralmente, a gente trocava de equipamentos, né? As pessoas mais antigas recebiam os laptops novos, né? Os laptops que eram dos mais antigos iam para os mais novos e ia ter nessa passagem de equipamento. Aí, justamente, no período que eu estava aplicando para algumas vagas, eu recebi um notebook de um colega programador. E eu comecei a fazer o desafio técnico nesse notebook. Só que na hora de subir para o GitHub, ainda estava configurada a conta dele nesse notebook, né? Aí subiu para o meu GitHub, só que subiu com o e-mail desse colega, né? Subiu lá com o perfil desse meu colega no GitHub. Não vi isso, mandei o teste. Aí quando o pessoal recebeu o meu teste, me perguntou, né? Quem era fulano de tal. Eu disse, fulano de tal é um amigo tal que trabalha aqui. Aí, tipo assim, destruiu completamente a minha credibilidade, né, diante dos entrevistadores. Eles ficaram pensando que foi o cara que resolveu e mandou, né? E eu passei o final de semana estudando. E é muito interessante também, voltando a esse ponto, nesse mesmo teste, interessante que eu entrei nesse mesmo teste, eu tive um problema também de foco no pedido, nesse teste técnico. Porque o que acontece? O teste era construir uma API em Node, certo? Eu construí a API em Node, era simples, né? Acho que eles viram que meu nível era júnior na época, né? Bem júnior. Eles pediram lá um teste simples, uma API simples. Eu fiz a API e sobrou tempo, né? Mas eu fiz a API daquela forma, né? Da forma padrão que o framework sugere, né? As documentações, os tutoriais e tudo, né? Que definitivamente não é a forma que é utilizada nas empresas. Aí eu fiz lá a API, sobrou um tempinho. Eu disse, eu vou fazer um front-endzinho aqui para consumir essa API, vou entregar algo a mais, vou ser foda, vou fazer a diferença. Aí eu fiz lá a API, fiz o SPA com Angular, né, consumindo lá a API direitinho, mostrei meu computador, tudo rodando direitinho e levei pau, né. Levei pau mais por essa questão da entrega, que não tive atenção na entrega, que foi o e-mail de outra pessoa no meu GitHub. Foi uma bagunça, uma confusão, foi um desastre. Mas o que eu tenho a dizer aqui com relação a foco foco no pedido, né, eu deveria ter focado mais na minha API e ter esquecido esse lance de fazer o front-end, né? Deveria ter pesquisado mais outras formas de resolver, né? Eu estava fazendo com TypeScript na época, aí teve alguns métodos lá que eu coloquei tipo N no parâmetro, aí o cara me perguntou porque eu coloquei N e não coloquei string, aí ficou, macho, aquela coisa atravessada, certo? Nunca subestime um desafio, se prepare, tenha repositórios, né? Tenha repertório, pegue desafios técnicos, resolva de várias maneiras, tenha foco no pedido, nessa questão da preparação. Não siga apenas a receita de bolo, que é a documentação do framework que os tutoriais te dão. O pessoal que posta conteúdo aqui na internet, eles vão postar o conteúdo rápido, eles só querem postar conteúdo para gerar engajamento, então eles criam da forma mais, eu não diria superficial, mas da forma mais quickly possível. Se prepare, tenha repositórios, construa uma API, depois você pega essa mesma API, construa ela numa arquitetura diferente, estude arquitetura, design, foco no pedido, faça o que o desafio pede, né? E quando você terminar, você releia o desafio, reveja o que você construiu, veja se dá um match, né? Procure alguns pontos, tenta se antecipar ao entrevistador, dizer, não, ele pode perguntar sobre esse ponto. Você se pergunta a você mesmo antes do entrevistador perguntar, por que eu fiz esse ponto assim, né? Por que eu não fiz assado? Atenção na entrega, né? A entrega geralmente é GitHub, mas tem empresas que eu já vi pedindo, eu já fiz um teste que a pessoa pediu ou no GitHub ou no Google Drive, eu entreguei no Google Drive. Outro adendo aqui com relação à entrega. Uma vez eu entreguei um desafio, o repositório ficou privado, aí a pessoa que iria analisar lá meu código mandou um e-mail para mim solicitando acesso. Depois de um tempo, acho que foi no dia seguinte do e-mail recebido, foi que eu vi esse e-mail, aí eu liberei, aí talvez, tipo assim, tenha até perdido o time, né, do cara, talvez nem tenha olhado lá meu desafio, mas beleza.